Bom dia, meu irmão, minha irmã. Está no ar mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, contando sempre com o olhar misericordioso do Senhor, mas também, é claro, com o seu carinho e com as suas orações. Olha só, hoje a liturgia desperta em nós esse desejo de nós termos cada vez mais sede de Deus. Por isso, logo tão cedo, eu quero convidar você a meditar comigo o Salmo responsorial deste domingo, Dia do Senhor. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, meu Deus. Desde a aurora, ansiosa vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa, cantará a alegria em meus lábios. Penso em vós no meu leito, de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim, foste sempre um socorro, de vossas asas, à sombra eu exulto. E dia 24 de novembro inicia oficialmente o ano do laicato. É um tempo com certeza favorável para renovar a ação do leigo na igreja. O repórter Lívio Galeno traz mais informações. Já estamos nos preparando para bem vivenciarmos esta decisão da nossa CNBB, o Conselho dos nossos bispos aqui do Brasil, que determinou que 2017, o finalzinho do ano, início de 2018, até a Festa de Cristo Rei em 2018, será um ano dedicado para envolver, para apresentar e para contextualizar os leigos em seu local de direito, que é o mundo. Sobre este assunto nós conversamos a partir de agora com a Graça Ferreira, que é da equipe de formação da CNLB aqui no estado do Piauí. Oi, Graça, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Lívio, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa, tá bom? Obrigada. Quero começar perguntando para você, Graça, em primeiro lugar, quem são os leigos? Os leigos é essa grande parcela do povo de Deus, que nós batizados, que recebem pelo batismo, nós assumimos a nossa missão, seja na família, seja nos ambientes eclesiais, seja no trabalho, em qualquer lugar que estejamos, nós somos esse sinal do cristão no meio da sociedade. Então, nós somos essa parcela do povo de Deus. Como foi que vocês receberam justamente esta informação de que a CNBB dedicaria esse biênio, né, final de 2017 e 2018, ao laicato? Olha, há muito tempo que a gente vem trabalhando e essa preocupação do episcopado brasileiro sobre a nossa identidade, para que nós assumamos a nossa identidade como cristãos leigos e leigas, né, nos ambientes onde nós atuamos, né? Então, tem vários documentos, nós já tivemos o documento 62, agora, por último, o 105, né, aprovados pela CNBB, sempre orientando a nossa missão no mundo, na sociedade, mas também na igreja, né? Então, essa preocupação, e aí surgiu essa ideia de ser lançado o Ano do Laicato para que a gente aprofundasse cada vez mais a nossa espiritualidade e a gente pudesse assumir como cristãos leigos e leigas, como igreja que somos, né, a nossa missão no mundo. Já que você está falando em missão, o tema deste ano do laicato é bastante representativo desta missão, né? Exatamente. Você pode falar um pouquinho para a gente do tema? Cristãos leigos e leigas, sujeitos na igreja e na sociedade a serviço do reino, né? E o lema, sal e luz do mundo. Nossa, muito forte, né? Por si só já explica. Sal e luz do mundo. Aqui nós somos chamados, né, Graça? Nós somos chamados para sermos esse ser transformador na sociedade, né? Nós sabemos muito bem a função do sal na comida e também do ser luz, né? Para que em qualquer ponto em que estivermos, ali as pessoas possam identificar um cristão, né? Através das nossas ações, através dos nossos trabalhos, né? Isso é que é ser um ponto de luz na sociedade. Nesse contexto de trabalho, de formação, de contextualização,
de informação, qual vai ser a importância do documento 105 da CNBB, Graça? O documento 105, ele está muito bem elaborado nessa metodologia do ver, do julgar e do agir. Dentro do documento 105, você vai fazer uma leitura da realidade, né, dos avanços, dos recuos, do laicato a nível de Brasil. E também depois nós vamos fazer uma reflexão à luz da palavra de Deus, dos documentos da igreja, né, sobre a nossa missão e, por fim, o nosso agir. Como é que nós, leigos e leigas, devemos agir nos ambientes onde nós atuamos como cristãos, né? Muito bem. Também quero falar um pouquinho sobre o dia 19 de novembro deste ano, né? A Assembleia do Povo de Deus, que já está se aproximando. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que este assunto, como é que este ano do laicato já começa a ser trabalhado nesta data, Graça? Exatamente. Foi uma decisão da coordenação de pastoral para que a Assembleia do Povo de Deus fosse realmente um momento de aprofundamento sobre o documento 105. Vai ser apresentado na primeira parte da manhã esse aprofundamento do documento 105 e uma motivação para que as paróquias, as foranias, possam estabelecer momentos de formação para o ano do laicato. E na segunda parte nós iremos apresentar toda uma programação que está sendo sugerida pelo Nacional, a própria CNBB, que está lançando esse ano, e também como nós vamos celebrar aqui a nível de Arquidiocese de Teresina. Também quero perguntar para você, como é que vocês já estão se organizando para justamente trabalhar durante todo este ano do laicato que se inicia em breve? Na última reunião do Conselho de Pastoral aqui da Arquidiocese, nós apresentamos uma proposta de um curso para lideranças laicais, a fim de que essas pessoas sejam multiplicadoras nas suas instâncias, né? Esse curso ele vai ter uma durabilidade de 10 meses, através de módulos temáticos, e vamos aprofundar a nossa identidade laical, né? Porque essa dificuldade que nós leigos e leigas temos de assumir a nossa identidade. Então esse curso ele vai ajudar muito, né? Já foi aprovada pelo Conselho e nós estamos aí já preparando o material para se trabalhar durante 10 meses, de fevereiro a novembro de 2018. Outro evento que nós estamos, além da abertura, que vai acontecer ainda este ano, na Solenidade de Cristo Rei, nós teremos um seminário aprofundando também a questão da identidade laical. Também estou aqui nas minhas informações, Graça, que será lançado um subsídio, não é isso? Sim, porque nós vamos ter esses momentos formativos, mas também teremos um subsídio que foi elaborado pela Comissão de Leigos da CNBB, o setor leigo da CNBB, e está chegando em forma de círculos bíblicos, e isso pode ser trabalhado com todo o povo de Deus, desde as pequenas, as menores comunidades até as maiores, né? Então, nesse subsídio, vai esclarecer, cada encontro vai esclarecendo e aprofundando essa questão da nossa espiritualidade, da nossa missão como cristãos leigos e leigas. Só para fazer um arremate nessa nossa entrevista, desde já te agradeço a tua participação, tá bom? Graça, e volte sempre ao programa Em Tuas Mãos. A Graça, com certeza, todos da CNLB aqui do estado do Piauí serão pessoas constantes neste ano que vamos vivenciar em nossa Igreja Católica. Mas, Graça, eu queria que você, só para arrematar, qual vai ser o principal fruto da realização deste ano do laicato em nosso país? Nós acreditamos que o principal fruto será exatamente nós nos colocarmos em nosso lugar, né? Nós nos colocarmos como cristãos leigos e leigas, dando testemunho de que realmente nós assumimos o nosso batismo, né? Principalmente nas realidades temporais da sociedade em que vivemos, com tantas contradições, né? Como se pode ver o Piauí, de ser a capital, o estado mais católico da federação, e Teresina, a capital mais católica da federação. E aí a gente vê o contraditório na sociedade, né?
esse índice de violência, corrupção de pessoas que se dizem cristãs, né? A falta de justiça social. Então, nós precisamos rever as nossas ações como cristãos. Acredito que o ano do laicato vai ajudar nessa reflexão para que nós possamos realmente ter uma sociedade mais com sinais do reino de Deus. Graça Ferreira, muito obrigado pela sua participação, lembrando que ela é da equipe de formação do CNLB aqui no estado do Piauí. Pode ser. Muito bem, obrigada. Programa em Tuas Mãos, continua. E nossa equipe teve a alegria de visitar a casa do seu Djalma e da Dona Divina, lá da paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, para que eles pudessem testemunhar o quanto são felizes em caminhar na presença do Senhor. A história da família que conheceremos agora até que se confunde com a da ocupação da Vila Vitória, zona sul de Teresina. Eles chegaram à região quando o espaço começava a se organizar. Hoje são uma referência de conduta civil, mas principalmente de fé. Seu Djalma que o diga, ele tem uma trajetória bem dolorosa de vida. Quando jovem, tudo o que ele queria era conhecer e conquistar o mundo. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. Fui para São Paulo, até ganhei um pouco, de certa maneira, né? Porque tem uma filha lá de 23 anos, então nessa parte eu ganhei. E também outra parte que eu ganhei foi conhecer o mundo. Mas para dizer que eu ganhei é o que eu estava pensando, não. Porque o mais que eu estava pensando era de ganhar bens aqui na terra, né? Mas não foi bem como eu pensei e pensava, né? Mas eu ganhei experiência de vida. Ganhei experiência de vida porque a partir que eu vi que não era aquilo que eu pensava que ia ser, tocou em mim de voltar para casa. Quando veio a desilusão, foram os conselhos do pai dele que fizeram a diferença. O pai de seu Djalma sempre indicou que o caminho do filho era seguindo a Deus, vivendo a fé, se doando pelo outro. Todo tempo ele queria que a gente caminhasse na igreja. Como ele caminhou, ele é vicentino hoje, e sempre ele tinha esse desejo que a gente acompanhasse ele, mas a gente não acompanhava. Quando a gente era jovem, ele queria saber do mundo, né? Queria saber do mundo, e aí foi passando o tempo, a gente viu que as coisas não eram bem assim, porque sempre ele falou: meu filho, vá mais e tua casa, nunca esqueça onde é. Do casamento entre Djalma e Divina nasceram 4 filhos: Lívia, Letícia, Alessandro e Leandro. Todos bem encaminhados na fé, mas nem sempre foi assim. Dona Divina lembra de uma vida muito sofrida antes de que Deus fosse encarado como o centro de toda a vida da família. É tudo. A família é tudo. A mudança aconteceu quando eles participaram do encontro de casais com Cristo. Foi uma experiência muito boa. O SCC foi outro começo da minha família. Porque a partir que eu fiz o SCC, eu vivenciei o Espírito Santo dentro de mim. Porque eu sinto ele, estou sentindo ele agora. Ele está aqui comigo, com certeza, com nós. Porque me transformou. Transformei a minha mulher. A vivência da minha família é outra, porque antes era um pouco diferente. Meus filhos sentiram isso. Porque antes fazia coisas que não devia. Bebia até demais, discutia com minha família. E hoje, depois que eu fiz o CC, eu vi como é a situação que tem que viver uma família unida. Tanta dedicação e confiança no Pai Celeste foi transferida naturalmente para os filhos. Lívia e Leandro são coroinhas. Os outros irmãos também perseveram na fé e buscam a vida sacramental. Lívia se destaca pelo maior interesse na vida cristã. Ela é catequista, uma vocação abraçada com muito amor. Eu sempre me espelhei no meu primeiro catequista, que foi o seu Nonato. E aí eu sempre gostei de criança. Então, aí, como eu fui uma das catequizandas que mais se destacou, como eles disseram, eles me colocaram para ser catequista. Uma catequista me convidou para ser auxiliar dela. Aí até hoje, esse ano eu assumi uma catequese sozinha. Aí eu estou até hoje sendo catequista. De tanto aprender com os pais, ela também começa a trilhar o caminho vocacional na congregação das Irmãs Mínimas.
É conhecendo mais de perto a igreja que ela pretende entender melhor seu chamado a ser totalmente de Deus. Desde criança eu sempre tive vontade, só que eu nunca tinha comentado. Então, quando eu cresci, né, foi que eu realmente cheguei e falei para meu pai e para minha mãe que eu queria conhecer um convento, que eu sempre fui da igreja, então eu queria me destacar mais em Jesus Cristo. Aí eu fui conhecer o convento das Irmãs Mínimas. Letícia também é um exemplo de caminhada. A vida corrida de estudante não atrapalha a caminhada de fé. Muito ela aprende vivendo no seio familiar e também na igreja, principalmente a ter intimidade com Deus. Eu sinto a presença de Deus, dele estar comigo. Ele está comigo sempre, mas quando eu vou para a igreja eu sinto mais a presença dele. E o que essa presença traz de bom para tua vida? Traz muitas coisas, porque eu vou para o meu curso, eu vou sozinha, mas eu estando com ele, ele está me protegendo, me levando e me trazendo, sai salva. Uma família unida e feliz ao seu modo, que mostra que nenhuma barreira social foi suficiente para barrar a graça de Deus, que sempre age no meio de todos nós. Deus é muito importante na nossa vida. Deus é o caminho, a verdade. Deus para nós é a primeira pessoa que nos tem que guiar quando a gente levanta. Deus para nós é o guia, é o guiador, que nós tem que se apegar nele mesmo, que sem ele nada é possível. Minha família é minha base. Em tuas mãos. E nós sabemos o quanto que o leigo é importante para a igreja, mas também é importante para desempenhar o seu papel e a sua missão no mundo. É justamente sobre isso que você acompanha agora essa entrevista. Ano do Laicato se aproxima e nós do programa Em Tuas Mãos estamos nos antecipando porque nós queremos levar para você de casa informação de qualidade para entender quais são os objetivos da nossa Igreja Católica com essas datas, com essas solenidades, com esses anos especiais que são propostos pela CNBB aqui no Brasil. Sobre este assunto agora nós vamos conversar com o Padre Antônio Cruz, que vai justamente nos dar mais uma visão sobre o que é ser leigo na atualidade. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado pelo convite. E falar do ano do Laicato, todo ano eu faço um retiro de 10 dias com o orientador. Mas esse ano ele não pode mais administrar esse retiro. E eu vou fazer esse retiro de 10 dias com a leiga. A leiga de Aracaju, vai passar 10 dias falando para mim. É tão bom, então, assim, um padre que faz parte do clero. Aliás, clero significa herdeiro em grego. Herdeiro de Jesus são aqueles que escutam a sua palavra e a põem em prática. Então, eu, como um ministro ordenado, vou passar 10 dias escutando o que é uma leiga, que é discípulo de Jesus, que põe em prática a sua palavra, casada, mãe de filhos, esposa de um marido, tem a dizer para um padre, um consagrado. Então, isso já são as felizes coincidências, porque eu, então, já vou iniciar o ano do Laicato escutando o que os leigos têm a dizer para nós, sacerdotes. E o papel dos leigos na nossa Igreja Católica, na nossa sociedade atual, qual é? Olha, é o seguinte, acho que a gente precisa ser muito simples, sabe, assim. Precisaríamos primeiro ler mais a Bíblia. A Bíblia como a história de Deus com o seu povo, de seu povo com Deus. E a Bíblia nos ajuda a nos relacionar bem em casa. Então, para mim é o seguinte, o papel do leigo é ser leigo, estar no mundo. Antes de falar com vocês, ao sair de casa, eu tive que, primeiro, arrumar minha cama. Eu faço a comida em casa. Não lavo os pratos, porque lá em casa, quem faz a comida, não lava os pratos. Mas para dizer assim, se eu não sou bom em casa, eu não posso ser bom lá fora. Há um problema muito sério na igreja, sabe assim, é que os leigos estão muito, quando se fala de leigo, muito as pastorais da igreja. Eu vivo aqui na Paróquia da Vermelha e interessante é o seguinte, os nossos jovens, eu falo do jovem do Gerard, os nossos jovens estão sumindo.
da igreja. Por que estão sumindo da igreja? Porque eles estão assumindo seu papel no mundo. Então, todo mundo virou concurseiro, o pessoal está trabalhando, andando para qualquer canto do mundo, se inserindo dentro da sociedade. E aqui, a igreja, é o centro de irradiação onde eles se aprofundam na fé, mas eles têm que viver a fé lá fora. Esse é o papel do leigo. Ora, se vocês olham no nosso congresso só tem, praticamente todos são católicos, todos são cristãos. Agora está uma febre muito grande de moralismo, parece que ser sério é se estar correto nas genitálias, sabe? E os direitos trabalhistas que estão sendo massacrados todos os dias, isso não, até os padres da igreja ficam falando tantas essas coisas de moralidade. Que imoralidade que nós estamos vendo? Então, esse é o papel do leigo, de viver no mundo, ser sal da terra, dar um gosto, dar um sabor, ser luz, iluminar. Viu o seguinte, porque senão a gente vai ser... Dentro da sacristia, isso não tem rumo. Ser sal da terra e luz do mundo, qual seria seu bom conselho justamente para que cumpramos esta meta? Essa semana, conversando com uma jovem, disse: padre, é interessante, eu fiz uma experiência profunda de Deus. Que bom, ótimo, maravilha. E eu falo: como é que está em sua casa? Engraçado é o seguinte, que eu estou passando mais tempo lá na comunidade, estou passando, as pessoas, os orientadores, eu tenho mais intimidade com os orientadores da minha comunidade do que com meus pais, e eu tenho faltado algumas aulas na faculdade para poder ir para as reuniões. Eu disse: isso não existe, isso não é experiência de Deus, isso é enganação, não é freiro, não é padre, quer o quê? Quer virar religiosa e botar os padres para ir para o mundo? Não tem rumo isso, não. Isso eu entendo. Para o senhor, quem seria um bom exemplo para inspirar os leigos neste ano que vamos vivenciar? Olha o seguinte, mamãe. Minha mãe é o seguinte, minha mãe, ela era, nós somos da paróquia de Fátima, ela era do conselho de pastoral da paróquia de Fátima, e ela foi fazer doutorado em São Paulo. Quando voltou, percebeu o seguinte, que ela voltou com uma bagagem enorme, então foi trabalhar com os idosos. De tal maneira, a pessoa ficou dizendo: mas Aglaí, você sumiu da igreja. Não, eu estou sendo igreja na universidade, estou sendo igreja na criação do conselho da pessoa idosa, na criação do conselho das coisas, lutando com o Ministério Público. Então é o seguinte, vai para o mundo, você só é no mundo. Então, mamãe, para mim, é a figura. Nela me inspiro. E os bons frutos, padre, se bem vivido este ano do laicato, o que o senhor acredita que vai ficar de fruto para a nossa Igreja Católica, principalmente para a nossa sociedade? É o seguinte, eu não gosto muito dessa coisa de esse ano. Viver hoje. Viver cada dia. Então é o seguinte, ser presença de Deus na vida de quem tem razões para chorar. Viver hoje. Eu estou sendo entrevistado por você, Lívio. Então, quando terminar, eu vou fazer outra coisa. Então, ser presente em cada coisa. Então, como viver bem o ano do laicato? Ora, o que você sabe fazer? Faça. Se aprofunde. Em cada momento, em vez de pensar assim, um ano, não. Viver o hoje. Basta hoje. A cada momento. Padre Antônio Cruz, muito obrigado por sua participação no programa Em Tuas Mãos. Seja sempre bem-vindo, tá bom? É um prazer. Olha, não se esqueçam de mim, eu estou aqui. Programa Em Tuas Mãos continua. E a nossa arquidiocese sediou de 6 a 10 de novembro a 6ª Semana Teológica. E a nossa equipe acompanhou de perto o momento e traz mais informações para você. A Arquidiocese de Teresina, através do ICESP, Instituto Católico de Ensino Superior do Piauí, promoveu no Centro Pastoral Paulo VI a 6ª edição da Semana Teológica. No ano de 2017, o tema do encontro foi Antropologia Cristã e a Humanização da Sociedade. O homem não se reconhece mais nem no outro, ele reconhece a imagem de Deus. Então, a antropologia cristã afirma que o homem é criado à imagem de Deus. Então, a nossa valorização do outro é princípio de humanização para a sociedade. Por isso, esse tema, que é um tema muito pertinente para o tempo atual. O evento atraiu paroquianos de toda a arquidiocese, mas principalmente estudantes de filosofia e de teologia. O encontro, realizado de 6 a 10 de novembro, foi conduzido pelo padre espanhol Alfonso Garcia Rubio, que é professor de teologia da PUC Rio de Janeiro. Momento de crescer na fé com fundamento científico.
despertou em mim o tema. O tema, para mim, foi bem atraente. E, em segundo lugar, porque eu sou estudante de teologia do ICESP. E fez com que eu viesse aqui participar e ampliar conhecimentos a respeito da minha fé. O ICESP é o Centro de Formação de Novos Padres da nossa arquidiocese. O espaço também abre vagas para leigos interessados em crescer na fé através da prática do ensino superior. Foi no dia 8 de outubro deste ano, como ato concreto pela passagem do ano jubilar mariano em nossa arquidiocese, que a Paróquia de Cristo Rei, na Forania Sul 1, inaugurou sua Capela do Santíssimo. Além de ser um espaço para adoração, a capela pode ser utilizada para pequenas celebrações, como casamento, batizados e momento de oração. O espaço foi construído com recursos dos dizimistas e abriga em ambiente climatizado até 50 pessoas. Contato e informações para reservas devem ser buscados na Secretaria da Igreja Matriz da Paróquia de Cristo Rei ou pelo telefone DDD 86 98875 5745. Em tuas mãos. E nós estamos chegando perto do início do ano do Laicato e já foi produzido pela CNBB todo o material de divulgação desse ano. Nós já temos o hino, o cartaz, o tema e você acompanha detalhes com o Lívio Galeno. A Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, acaba de divulgar o cartaz oficial e o hino para o ano do Laicato em nosso país. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. O ano terá abertura oficial em 26 de novembro deste ano, na Festa de Cristo Rei, e será concluído em 25 de novembro de 2018. O tema escolhido foi Cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igreja em saída, a serviço do Reino. O lema será Sal da Terra e Luz do Mundo, retirado do Evangelho de São Mateus. O principal objetivo é estimular o protagonismo dos cristãos leigos. Para que isso seja possível, o documento 105 da CNBB será massificado e todos são convidados a lê-lo. O SAV, Serviço de Animação Vocacional, atua de forma permanente em nossa arquidiocese e tem o objetivo de despertar cada vez mais vocações no nosso meio. Veja detalhes nessa matéria. A vocação é um encontro com o Senhor. E esse momento que o SAV, Serviço de Animação Vocacional, visa proporcionar. Quando termina a missa, a comunidade é convidada para participar. O pároco faz o convite e a cada novo encontro do SAV, o auditório da paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro de C1, fica lotado. A animação já começa na acolhida. Essa motivação toda se soma às formações. Essa aqui é a terceira. Hoje é dia de ouvir o testemunho de vida consagrada. E já passaram seminaristas e padres que na ocasião compartilharam suas vocações. Tudo com o objetivo de ensinar o estilo de Jesus, que passa pelos lugares de vida cotidiana, mas sempre olhando os irmãos com misericórdia, na condução ao chamado de Deus Pai. Eu quero ter esse encontro hoje para me despertar, né, na espiritualidade, na santidade, né? Então eu estou aqui no momento para descobrir, despertar esse momento único, né? Para a vocação religiosa, por exemplo, é fundamental estar em Deus e ver os caminhos pelos quais Ele vai nos levar. Para discernir uma vocação como o matrimônio, a vida ao sacerdócio ou a uma comunidade, enfim, é sempre bom ver onde Deus o chama, onde Ele o encaixa. O padre Cristóvão Otávio serve na Guiana. Jesuíta há mais de 30 anos, ele orienta para a participação de jovens nas missões. Ele entende que é muito comum o despertar e a confirmação da escolha vocacional nessas experiências.
a gente age exatamente como está no coração, né? A nossa atitude é uma fotografia do que temos no nosso coração. Então é fundamental o testemunho dos adultos para os jovens e as crianças, principalmente as crianças nos imitam muito. Então o testemunho de fé na nossa vida de comunidade é fundamental para os jovens. É esse testemunho que vai despertar neles para onde Deus está o chamando. E o Divino Espírito Santo ilumina, mostrando este caminho para onde Deus chama. Para a irmã Elza Teixeira, da Congregação das Irmãs Dominicanas de São José, que foi convidada a dar seu testemunho na formação, viver dignamente é identificar o chamado que Deus faz na vida de todos os homens e mulheres, edificando a existência no diálogo contínuo com o Senhor. Olha, eu vejo assim que é interessante a paróquia promover um encontro onde possa, colocar para os jovens, apontar as oportunidades que a igreja tem de vocações específicas, como a vida consagrada no caso, que é uma vocação que muitas vezes o jovem não conhece, não sabe. Então é necessário que a igreja, a paróquia, ofereça essa oportunidade e que os jovens possam perceber que existe uma vocação específica na igreja, que é uma oportunidade, um meio que eles podem também optar diante de tantos valores que às vezes a sociedade apresenta. No entanto, esta vocação é um meio que o jovem também pode escolher como opção de vida. Então eu acredito assim que para a igreja, para a sociedade, é importante esses momentos onde o jovem possa conhecer e ver que realmente existem meios, oportunidades dentro da igreja que eles podem vivenciar como vocação também. Deus oferece mesmo os sinais de seu chamado. Todos os seus filhos são convidados a passar pelo processo de discernimento. Quando a Escritura se refere à voz do Senhor, a palavra vira fonte. Esta deve ser acolhida e praticada, pois é desta forma que se estabelece um relacionamento fecundo com Deus. O pároco Padre Rivaldo Muniz reforça que Deus não impõe, mas propõe, e o SAV na paróquia, garante ele, é a proposta de uma visão de vida humana e cristã com a chave vocacional. Muitas pessoas não têm consciência disso, que nós somos filhos de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós só vamos ser realmente felizes e satisfeitos, realizados, se fizermos a vontade de Deus. Por isso esse momento de um encontro vocacional, onde aqui a gente reflete sobre as várias formas que Deus nos convida a viver essa vida, uma vida cristã. Dentro da vida cristã, o chamado à vida matrimonial, o chamado à vida religiosa, o chamado à vida sacerdotal, de uma entrega maior. E à medida em que as pessoas vão entendendo isso, vão se sentindo realmente acolhidas e também entendendo o plano que Deus tem para cada um. Em tuas mãos. Conheça agora a história da irmã Ana Paula Ramalho, ela que tem uma trajetória de evangelizar através da música para alcançar o coração do povo de Deus. Olá, muito bom dia para você acompanhando o programa Em Tuas Mãos. Mais uma vez estamos aqui neste novo espaço da Livraria Paulinas. Desta vez, na realidade, nós viemos encontrar esta moça que está aqui ao meu lado em visita à nossa arquidiocese. Hoje, ela é nossa artista da fé. Eu estou falando da irmã Ana Paula Ramalho, filha de São Paulo. Tudo bem, irmã? Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Lívio. Muito obrigada por essa acolhida muito tão calorosa aqui em Teresina. Há de dar certo este lar. E Teresina só podia ser calorosa mesmo, viu, irmã? Quero começar perguntando para a senhora justamente como é que a senhora se descobriu na música. Ou foi a música que lhe descobriu? Olha, acho que a música nasceu comigo. Crescemos juntas, eu digo assim, porque a música realmente nasceu comigo, nasceu na minha família. Meus pais me incentivaram muito, no estudo de instrumentos também, do canto, Então nós crescemos juntas, E a música na minha família sempre foi muito presente. Isso acho que me ajudou muito, E a vida consagrada? Como foi que surgiu justamente este chamado de Deus na sua vida a ter uma caminhada mais íntima com Ele?
crescendo também numa família religiosa, sempre tive o contato, né, com a igreja, participando sempre de movimentos, de grupos também, cantando na igreja, mas é algo que a gente também não sabe explicar. O chamado de Deus é algo que a gente tenta explicar com palavras, mas ao mesmo tempo é um mistério para nós mesmos, né? E eu me sinto encontrada pelo Senhor, profundamente chamada por Ele, e encontrei na vocação paulina, na missão paulina, tudo aquilo que meu coração buscava, no sentido da vida de oração, no contato com o povo, a missão que nós desempenhamos. Então, acho que realmente é algo que é um casamento que dá certo, né? De sentir que a minha busca, né, profunda de vida aconteceu na vida paulina, né? Isso acho que traz paz. A paz é a consequência de uma vida encontrada. Acho que a gente está sempre a caminho, sempre buscando. O discernimento é contínuo na vida de um vocacionado, de uma vocacionada. Mas a paz é um bom sinal. Eu me sinto em paz, serena. E como foi que justamente a senhora conseguiu unir essas duas missões, a de musicista e a de vida de religiosa na vida consagrada? Sim, quando eu entrei na congregação, não me manifestei. Claro, a gente traz toda essa carga com a gente, de musical, experiências, mas foi a congregação que me pediu, né? Para que eu atuasse nessa área. Então, não foi algo que eu manifestei, o desejo, então foi algo muito espontâneo, né? E a música é um meio de comunicação. A missão das Irmãs Paulinas é comunicar, viver e comunicar a pessoa de Jesus Cristo. E a música é um meio, eu acredito que é um meio privilegiado, né, de fazer as pessoas se encontrarem com Deus. Então, tive o convite, né, para participar de um grupo musical. Hoje atuo também ajudando outros cantores também, né, que querem evangelizar com a música, né? E nesse contexto, como é que surge, qual a importância do Grupo Chamas na sua história como evangelizador através da música? Isso, o Grupo Chamas tem 14 anos de história, nascemos em 2003, né? Atualmente é formado pelas irmãs Verônica Firmino, que está em São Paulo, irmã Edicleia Tonetti, que está em Brasília, e eu também, que estou em São Paulo. Então, esse grupo nasceu no ano vocacional de 2003, onde a igreja convidava a todos a avançar para as águas mais profundas, né? E essa foi uma iniciativa da nossa congregação naquele ano vocacional de dar um passo na evangelização dos jovens, né? Porque chamas para nós tem dois sentidos: chamas de fogo, né? De fogo do Espírito, mas também chamas do verbo chamar, né? Então a missão é vocacional também no Grupo Chamas, né? É mostrar para os jovens, né, o caminho do seguimento de Jesus Cristo na vida religiosa, na vida matrimonial, enfim, um chamado que Deus faz a cada um. Feliz o homem, feliz a mulher, feliz o casal que acolheu a palavra de Deus e segue fiel. Seus filhos no colo, no ombro e ao lado, servindo o Senhor. Feliz este lar, Ele sabe cuidar, este lar tem amor. No Grupo Chamas, a senhora me revelou nos bastidores que existe um trabalho muito bacana, muito interessante de composição. A senhora poderia explicar um pouquinho para a gente como é que vocês justamente buscam anunciar Cristo através das composições próprias? Isso, a irmã Verônica Firmino, a irmã Edicleia, nós nos dedicamos à composição, né? Às vezes escrevendo letras ou a melodia, né? Quem se dedica mais é a irmã Verônica Firmino, e atualmente ela tem se dedicado muito a canções direcionadas. No caso, nós temos aqui a Divina Misericórdia, CD da Divina Misericórdia, ou do Padre Pio, ou Serena Confiança, que são o que nós dizemos um refrão, no modelo de refrão orante, né? Então, a espiritualidade da Santa Faustina cantada, do mesmo modo, Padre Pio, Serena Confiança é mais na linha da nossa congregação, né? São canções para oração, né? Para momentos de espiritualidade, né? Momentos de encontro com Deus, por meio dessa forma que é a repetição, né?
uma palavra que você repete, uma frase, e aquilo vai entrando dentro de você, vai ganhando espaço, vai te levando até Deus, né? Nós acreditamos muito nesta forma de rezar com a música. Quero terminar lhe perguntando justamente do seu trabalho como produtora musical na gravadora Paulinas Comep. Como é que tem sido essa missão, irmã? Isso, a irmã Verônica também é produtora junto comigo na gravadora, né? Então nós acompanhamos todo o processo primeiro de análise de projetos musicais, depois todo o processo também de gravação, enfim, todo o processo de produção musical, né? Eu estou desde 2009, né, atuando nessa missão, juntamente com uma equipe, né, de irmãs. Tenho a possibilidade de conviver de perto com grandes nomes, digo Padre Zezinho principalmente. Padre Zezinho acho que é uma referência para todos nós, né? E ajudo muito de perto ele nas produções, na parte de toda a organização, né? Então isso para mim também é uma graça muito grande, porque cresci ouvindo o Padre Zezinho, né? Nunca imaginei que um dia poderia trabalhar assim tão perto dele, então muitas vezes a gente fala assim, acorda, né? Então o Padre Zezinho é uma referência na música católica e para nós como irmãs paulinas um exemplo de fidelidade, porque a gravadora Paulinas Comep tem já 57 anos de história, de caminhada na Igreja do Brasil, e o Padre Zezinho também está com a gente há mais de 50 anos, né? Então, uma parceria de longa data, né? Que a gente cultiva também uma amizade muito grande, um respeito muito grande por ele. Sabe cuidar, este lar tem amor. Feliz este lar, ele sabe cuidar, este lar tem amor. Irmã, muito obrigado por essa entrevista. Volte sempre, seja muito bem-vindo ao Piauí. Eu que agradeço, Lívio, agradeço também essa oportunidade de falar no programa Artistas da Fé e que a gente possa continuar investindo também, né, na música como esse meio de falar do Senhor e de encontrar-se com Ele. Muito obrigado. O programa Em Tuas Mãos continua. Olá, muito bom dia para você. Encerrado o ano jubilar mariano aqui em nosso país, na nossa Igreja Católica Brasileira, a Igreja do Brasil já se direciona para um novo estudo bíblico e a valorização de um público bastante importante para o nosso organismo vivo, que é a Igreja Católica. Eu estou falando que em breve estaremos vivenciando o ano do laicato. E para já começar falando sobre esse assunto, eu trago para você hoje, neste nosso Dicas da Fé, uma dica muito interessante de leitura. Na realidade, eu estou trazendo este livro, Leigos em Quê? Uma abordagem histórica. Segundo os dicionários, a palavra leigo significa iletrado, o que não sabe, o que não pode, o que não é. Nesta obra, o autor Antônio José de Almeida demonstra exatamente o contrário. O uso depreciativo que a palavra leigo tem não é adequado à tradição rica e fecunda que constitui a realidade de homens e mulheres batizados, que fazem a história do cristianismo há mais de 2000 anos, pois sem eles, esta certamente não existiria, ou até seria muito pobre. Lembrando a você aí de casa que o livro faz parte da coleção Cristianismo e História. Então, nada melhor do que irmos nos preparando para este ano do laicato que vamos vivenciar aqui em nosso país, lendo este livro. Leigos em Quê? Uma abordagem histórica. Existe coisa mais bela, meus irmãos e minhas irmãs, do que a gratidão? O próprio Jesus elogiou a gratidão quando, depois de ter curado os 10 leprosos, um voltou para agradecer. E esse mesmo era estrangeiro. E ele exclamou admirado, só um voltou para agradecer? Quer dizer, há um perfume próprio da gratidão. E para lhe dizer como é possível ser grato nas pequenas coisas, eu vou lhes contar uma pequena história. Havia um mosteiro, um convento, onde próximo a ele se encontrava a casa de um lavrador, de um camponês, pobre, tinha vários filhos, e que constantemente vinha à portaria do convento para pedir ajuda porque o que ele tinha em casa não era suficiente
para ele e a família. E como acontece nos conventos, uma parte da alimentação é destinada a partilhar com os pobres. E o irmão porteiro, então, sempre o atendia com um sorriso, conversava um pouco com ele e lhe dava aquilo que era possível partilhar naquele dia. Quando aquele camponês estava plantando no quintal dele as frutas para comer com sua família, ele plantou um pé de maçã. E a primeira maçã que surgiu era bonita, bem rosada. E ele disse, eu poderia comer essa maçã. Mas sempre que eu vou ao convento para pedir ajuda, o irmão porteiro me recebe tão bem, eu vou dar a ele. Ofereceu a ele na portaria, ele ficou muito satisfeito, vendo aquele gesto, uma coisa que materialmente não tinha tanto valor, mas que tinha alto significado. Só que o irmão porteiro não comeu a maçã. Ele pensou, se eu estou aqui o dia todo na portaria, quando eu vou para as refeições, a comida está gostosa, quentinha. É o irmão cozinheiro que faz isso. Então eu vou dar a ele. O irmão cozinheiro, ao receber a maçã, disse, mas você se lembrou de mim? Que coisa é? Você está sempre se lembrando de mim, preparando coisas boas. Mas nisso o irmão cozinheiro pensou, eu cozinho, é verdade, mas eu não faço minhas roupas. É o irmão alfaiate que faz isso. Eu vou dar a ele como sinal de gratidão. E passou a maçã para o irmão alfaiate. Esse ficou tocado por aquele gesto, nem pensava que ia ser distinguido com esse sinal de gratidão, mas também não comeu a maçã. Pensou, olha, existe o nosso padre superior, que é o superior do convento, que pensa em todos nós. Está sempre ocupado com o bem-estar do nosso convento, da nossa comunidade. Eu vou dar a ele. E o superior ficou assim, tocado por aquele gesto tão simples do irmão, que ele traz uma maçã. E aquela maçã bonita, embora não soubesse que ela já tinha passado de mão em mão. Ao invés de comer, ele pensou, olha, é verdade, eu cuido de todos, mas se eu tivesse que toda hora ir à portaria, atender quem chama, eu não poderia fazer nada. Eu só estaria toda hora atendendo aos que chegam. O irmão porteiro é aquele que me possibilita cumprir minha tarefa, porque ele recebe as pessoas que chegam no convento. E levou a maçã para o irmão porteiro. Vejam, a maçã circulou pelo convento e foi parar nas mãos de quem a recebeu. Isso nos quer dizer, irmãos e irmãs, que o amor é circulante, que o amor ele é difusivo, ele se expande e se alegra e se rejubila exatamente por se expandir, por se comunicar. E por hoje é só, mas não deixe de conferir o nosso canal do YouTube e também de acompanhar as nossas redes sociais. Nos ajude nessa caminhada de evangelizar através dos meios de comunicação. A você um abençoado dia e a gente se encontra no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos. Vivemos contigo.